Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá! Hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro de 2024. Eu sou Rodrigo Gomes e acompanho vocês na próxima hora conversando sobre agroecologia, cultura, meio ambiente e direitos humanos. Então chega mais e confere alguns dos destaques do dia. Manifestações pedem o fim da escala de trabalho 6x1 e mostram apoio popular à proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho. Direto do Rio Grande do Sul, a retomada da produção de arroz orgânico pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra após as históricas enchentes ocorridas no estado. Retomada indígena dos povos Caigangue e Xoclengue, no Morro de Santana, em Porto Alegre, completa 2 anos de resistência contra a especulação imobiliária. Congresso de Cooperativas realizado em Havana reúne representantes da FAO e produtores agrícolas de Cuba, do México, da Suécia e da Espanha para discutir como melhorar a produção de alimentos e garantir soberania alimentar. Vamos conhecer o projeto de produção de fertilizantes orgânicos articulado por universidade e camponeses na China, que será testado no Brasil. E a entrevista do dia é sobre o filme Malu, que conta a história de Malu Rocha, atriz, expoente do Teatro Oficina e também destaque em novelas. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no nosso programa Bem Viver desta segunda-feira. Após sucesso nas redes sociais, o movimento que pede o fim da escala 6x1 nas jornadas de trabalho foi às ruas na sexta-feira, dia 15, em várias cidades brasileiras. Em São Paulo, os manifestantes ocuparam a Avenida Paulista e pediram a aprovação da PEC de autoria da deputada federal Érica Hilton, do PSOL. Na semana passada, o projeto superou as 171 assinaturas de apoio necessárias para começar a tramitar no Congresso, chegando a 200 deputados signatários. Na lista, deputados do PSOL, PT, Rede, PCdoB, PDT, PSB, Solidariedade, Podemos, Avante e até de MDB, PSD, PSDB, União Brasil, PP, Republicanos e do PL. Entre as milhares de pessoas presentes à manifestação estava João Vitor Rodrigues Egídio, de 20 anos. Ele é atendente de padaria e trabalha 6 dias da semana com apenas uma folga. Ele ressalta os impactos que a escala 6x1 provoca, principalmente na vida dos mais jovens, que ainda estão em formação tanto profissional quanto acadêmica. Eu não tenho tempo nenhum para lazer, para profissionalização, não tenho tempo nenhum para fazer o que eu gosto de fazer, para sair. Olha o tamanho desse mundo, eu estou perdendo parte significante da minha vida. Não faço mais faculdade, saí da faculdade, a gente normalizou, tem que trabalhar, a gente não tem muito, tem que pagar para viver, a gente tem que trabalhar para se sustentar e a gente acaba aceitando toda e qualquer coisa. A gente está aqui para tentar mudar isso, para fazer com que as futuras gerações não normalizem tanto quanto nós fazemos. Priscila Araújo, coordenadora do movimento Vida Além do Trabalho, discursou durante o ato ressaltando a revolta das pessoas contra a exploração. A rua não é Twitter, a rua não é Instagram. O povo está revoltado. O povo, antes de estar revoltado, está sem esperança. Vida além do trabalho não é à toa que começa com a palavra vida. Começa pelo fim da escala 6x1. Vida além do trabalho é acesso à saúde, é acesso à educação, é acesso à segurança alimentar. Vida além do trabalho é respeito aos trabalhadores. Não é à toa que o movimento VAT está unindo trabalhadores do norte ao sul. Alessandro da Silva, operador de telemarketing, ressalta que a escala 6x1 priva os trabalhadores do convívio familiar e impede que façam uma formação adequada. Eu deixo de estar com a minha família, eu deixo de estar também em eventos de família também que eu perco, justamente por conta do trabalho. Eu trabalho de segunda a sábado, 8 horas por dia, então não tenho tempo para ficar com a família. Não tenho tempo também, às vezes, para poder estudar.
porque já chego em casa, chego cansado, com a cabeça exausta. A PEC pelo fim da escala 6x1 já ultrapassou as assinaturas necessárias e pode ser protocolada na Câmara dos Deputados. A autora da proposta, a deputada Érica Hilton, comemorou o ato na Avenida Paulista e propôs diálogo com diversos setores para impulsionar a tramitação da medida no Legislativo. Essa é uma mobilização por mudança, por descanso, por dignidade e por um avanço na escala de trabalho do Brasil. Outros países do mundo avançaram com essa proposta, a produtividade continuou, o trabalhador inclusive entregou mais porque estava descansado, não atingiu a economia e nós queremos poder discutir com os trabalhadores, com os empregadores, com os pequenos, nesse país, uma escala mais humana, mais digna. Essa é a demonstração de que o trabalhador quer mudança e de que o Brasil precisa avançar numa escala mais humana à classe trabalhadora brasileira. Além de São Paulo, foram registradas manifestações no Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Vitória, Porto Alegre, Florianópolis, Aracaju, Belém, Recife e Salvador. No Rio Grande do Sul, famílias ligadas ao MST, que foram atingidas pelas enchentes de maio, realizaram a abertura do plantio de arroz ecológico. O ato contou com a presença de representantes do governo federal, que anunciou medidas de auxílio e entregou sementes para os assentamentos da reforma agrária no estado. A reportagem é de Marcelo Ferreira. Momento agroecológico. Foi na lavoura da família Vedovato que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra voltou a semear seu arroz agroecológico depois da tragédia que deixou casas e plantações submersas em maio deste ano. A abertura do plantio foi realizada no assentamento Integração Gaúcha, em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. As sementes foram doadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, numa parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS. Meses atrás, a lavoura ficou coberta por 4 metros de água. O plantio coletivo foi feito por mãos, trator e drone. Otavino e Inês celebram a retomada, sem deixar de trazer um olhar crítico. Representa um recomeço, né? Um recomeço, apesar de todas as dificuldades, né, que a gente tem, inclusive com os recursos do governo que não chegam, né? É só promessa e veio um pouco de semente da Conab agora, né? Que deu a oportunidade da gente começar a recomeçar, né? E a perspectiva é essa, né? E aos poucos ir reconstruindo a atividade da família, né? Nós temos que se levantar a cabeça e voltar a fazer o que a gente fazia antes e continuar, né? Sempre pensando para frente, né? Com muito aprendizado também, né? Porque com isso tudo a gente aprendeu muita coisa, né? E vida que segue, né? Após a enchente que devastou as casas e plantações dos agricultores assentados, sementes agroecológicas foram lançadas, representando um recomeço, um ato carregado de simbologia. Celso Alves da Silva, da coordenação do Grupo Gestor do Arroz Agroecológico, comenta. Hoje poder estar semeando, estar plantando em solo que há menos de 90 dias estavam alagados, né, impossibilitado de chegar. Então para nós hoje é muita alegria poder fazer a abertura do plantio e reafirmar a continuidade da reforma agrária, do projeto de produção agroecológica, de produção de alimento saudável, de preservar o meio ambiente e da mesma forma poder então distribuir renda para nossas famílias. A ação da Conab vai distribuir mais de 245 toneladas de sementes agroecológicas e 473 toneladas de sementes adaptadas ao sistema orgânico. A iniciativa vai beneficiar 373 famílias atingidas, com o cultivo de aproximadamente 4.000 hectares em diversas cidades. Celso reforça a importância da ajuda do governo federal. Tenho uma certeza que precisamos muito apoio, muita ajuda nesse recomeço, nessa reconstrução, que a gente está preparado para que não é de curto prazo, é de médio e longo prazo. O ato prosseguiu na sede da cooperativa Cotap e contou com a presença de autoridades locais e representantes do governo federal. Entre eles, o presidente da Conab, Edgar Preto, e a ministra substituta do MDA, Fernanda Machiavelli.
Na ocasião, foram assinados contratos que garantem as medidas de apoio para as famílias atingidas. Como explica a ministra Fernanda Machiavelli. Esse arroz agroecológico que a gente tem tanto orgulho vai ter o apoio total para a retomada da produção pelo governo federal. Hoje nós anunciamos, em primeiro lugar, que todas as estradas já têm um recurso e já estão começando as obras para serem reconstruídas dentro dos assentamentos da reforma agrária. As habitações que foram destruídas e que não podem de novo receber os seus moradores e moradoras vão ser reconstruídas, muitas delas em outros lugares, ou seja, as famílias vão ser reassentadas em locais apropriados para a produção e ao mesmo tempo apropriados para que eles vivam em segurança. Em terceiro lugar, nós estamos fazendo o pagamento do crédito fomento, que são R$16 mil para cada uma das famílias de assentados e assentadas da reforma agrária aqui do Rio Grande do Sul, dos municípios que foram atingidos, para que eles retomem a sua produção. Celso afirma que o trabalho do MST ajuda na preservação do meio ambiente. A natureza deu o recado, né, de que de fato tem muita destruição, veneno, desmatamento, poluição. Ela deu o recado e nesse recado aí ela não selecionou, pegou todo mundo. Mas temos certeza sim de que estamos no projeto certo, no projeto, né, de que cuida da natureza, de cuida do meio ambiente, de produz alimento, distribui renda, né? Então, e seguimos firme nessa luta. De Porto Alegre para a Rádio Brasil de Fato, Marcelo Ferreira. Estudos arqueológicos mostram que Porto Alegre era habitada por indígenas há séculos, até a colonização do homem branco expulsá-los de forma mais intensa no século XIX. Porém, ainda hoje, os povos originários resistem na cidade. Como na retomada Garré, fundada há 2 anos no pé de um morro por famílias Caingangue e Xokleng. Elas retornaram em busca de seus lugares sagrados e para preservar o pouco que resta de mata nativa na região contra a especulação imobiliária. Vamos conferir na reportagem de Marcelo Ferreira. O Morro Santana, conhecido por sua pedreira, é o ponto mais alto de Porto Alegre. Para os povos Caingangue e Xokleng, seus habitantes originários, é um lugar sagrado. Com resquícios do bioma Pampa e Mata Atlântica, em meio à selva de pedras, é lar de animais, plantas e nascentes. E há pouco mais de 2 anos, voltou a ter presença indígena. Sob a liderança da cacica Caingangue Gaté, ou Iracema Nascimento, a retomada Garré nasceu ao pé do morro em outubro de 2022. Entremos aqui para cuidar as nossas águas nascentes, porque eu vi que muitas empresas não estão respeitando isso, não estão respeitando as figueiras, né? Principalmente as árvores grandes, que são nativas nossas aqui. E esse me trouxe aqui e a chamada dos meus encantados. Então, se nós não tivéssemos entrado aqui, nós não estávamos sentados aqui conversando. Ia ter mais prédios encostando o morro às pedras. Esses prédios são um projeto de 11 torres e 714 apartamentos que o grupo empresarial legalmente proprietário da área pretende construir. Algo impensável para os indígenas. A mata está a medicina tradicional. O que vai na farmácia também vem da mata. E nós não precisamos trabalhar 24 horas para nós estar buscando remédio. E para comprar remédio a gente tem que fazer isso na farmácia. Nós não, apenas nós cuidemos e botemos na terra. Para quando é a semana que vem, para nós ter aquela folhinha para fazer um chá para tomar. Nesses 2 anos de luta pela demarcação do território, a comunidade resistiu a intimidações e tentativas de despejo judicial. Porque eu quero preservar essas árvores lindas, tudo em roda do morro. Não é só para mim, é para toda a sociedade respirar o ar puro quando é manhã. Gaté chegou a fazer greve de fome quando a justiça emitiu reintegração de posse e só encerrou após a suspensão da medida. Para ela, o avanço sobre a natureza não enxerga a vida, só dinheiro. No marco temporal está agredindo até a nossa Constituição, não está respeitando a Constituição. O pessoal que, entre aspas, no Congresso sabe disso,
mas prova para explorar mais a terra, desmatação, conveniar para eles é só dinheiro, não é vida, não é sombra, não é vida daquele povo. Por isso a rua está cheia até de morador de rua. Nem no povo que é povo do povo dessa pessoal, ele nem estão. Nós, indígenas, lutemos junto, porque a gente tem amor no outro. Os 2 anos da retomada Agarré foram celebrados ao lado de apoiadores, como a Teia dos Povos em Luta do RS e o coletivo Preserve Morro Santana, programa de extensão popular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, composto por moradores da região. Um final de semana de manejo do espaço, plantio da árvore sagrada araucária e outras nativas, roda de conversa, apresentações culturais e confraternização. Uma das atividades foi o lançamento de sementes no topo do Morro Santana. No local, eventualmente, ocorrem queimadas, e só resistem os pinheiros, plantas invasoras que acabam se proliferando e destruindo a biodiversidade. Estudante Vitor Kiakowski explica. Os indícios dão que os primeiros focos de pinheiro assim, começou nos anos 60, aqui no Morro Santana. Ela é uma planta australiana e ela vem, por ser exótica, né, ela toma conta de tudo que está na volta. Ela tem uma palhada seca, os animais que ali se alimentavam antes de uma frutífera já não vão mais, roedores, tudo mais por ali não circulam, né? E essa palha, ela é extremamente inflamável também, né? Ela ajuda a dissipar esses incêndios, né? Que ela pega muito fogo, ela queima muito. Eu vim morar no morro foi 2019, desde ali eu acho que todo ano eu vi uma queimada ao menos, de 1 a 2 queimadas por ano, assim. A cacica nos pediu para subir hoje, né? Fazer esse plantio de milho, girassol, feijão, que é para, antes de mais nada, de dar o alimento, enfim, fortificar a terra, né? Fortificar essa terra que está com erosão, essa terra que foi queimada, que está, enfim, com falta de nutrientes, para, enfim, através dessas plantas, estar nutrindo esse solo, né? 35 famílias fazem parte da retomada, mas muitas não podem viver no local, devido à estrutura precária dos barracos. Gaté reafirma a luta. Demarcação, já. E fazer as casas também, que o governo manda as casas para quem então? Aqui debaixo da lona, 2 anos. Não queremos todo o Brasil, apenas para nós morar e plantar nossas coisas que precisamos, milho, feijão, nossa batata doce e aipim, né? Que é comida saudável, né? Com veneno. A cacica pede que o exemplo dado pela retomada seja seguido. Preservar mais o meio ambiente, né? Que muitos fala do meio ambiente, mas de fato não protege. De Porto Alegre para a Rádio Brasil de Fato, Marcelo Ferreira. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Em Cuba, um congresso de cooperativas se reuniu em Havana para discutir como melhorar a produção de alimentos e garantir a soberania alimentar. A ação contou com a participação da FAO, órgão da ONU de combate à fome, e produtores agrícolas de Cuba, México, Suécia e Espanha. A reportagem é de Gabriel Vera, com locução de José Bernardes. Compartilhar experiências na construção de um modelo econômico mais justo, equitativo e sustentável. Esse foi o objetivo da 15ª Convenção Internacional de Cooperativas, a Cooperate 2024, que reuniu 600 delegados de 17 países em Havana. Teresa Tello, membro do GT Consultores de México, que trabalha com o desenvolvimento de cooperativas em áreas rurais, explica o que é a economia cooperativa e solidária. Para nossa organização, a economia social... A economia social é o mecanismo e o sistema que pode ser desenvolvido para combater a desigualdade e todo esse contexto de marginalidade, de vulnerabilidade de poucos com todo o poder e riqueza de nossos povos e comunidades, que vivem em desigualdade em situações marginais e vulneráveis. Estamos comprometidos com a economia social como uma forma de priorizar a pessoa a partir de uma abordagem baseada em direitos. A pessoa é o sujeito dos direitos, não o objeto dos direitos. E, por outro lado, o desenvolvimento deve vir do trabalho em equipe, do trabalho coletivo e, portanto, gerar com a economia social toda essa cooperação, toda essa colaboração, mas sempre priorizando a pessoa sobre o capital e o desempenho. Pero priorizando a la persona por encima del capital y del rendimiento.
Em um contexto econômico marcado pela crise em Cuba, a reunião foi uma oportunidade para que o setor cooperativista cubano, focado principalmente na produção agrícola, debatesse com membros do governo cubano e da academia, com o objetivo de traçar estratégias de desenvolvimento para o país. Como comenta Leide Casimiro, produtora da cooperativa agrícola Finca del Medio. Considero este encontro bastante inovador, porque reúne diferentes fazendas empreendedoras de Cuba que tiveram bons resultados e experiências na sua prática por muitos anos. Assim, elas podem entrar em um contexto como esse em diálogo com outros atores de sistemas de alimentação. Neste caso, temos aqui pesquisadores, acadêmicos e tomadores de decisão, que ouvirão as propostas que estão sendo feitas. A ideia é implementar ações e propostas para que as iniciativas que foram bem-sucedidas no país, para a agricultura familiar, possam ser expandidas ou ampliadas. Nesse sentido, o contexto é importante. Por exemplo, a transição agroecológica é contextual, é local. Há muitas coisas que não podem ser feitas em um escritório, que não podem ser pensadas por uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa muito inteligente, se ela não fizer parte dessa articulação com atores que estão vivendo a experiência. Eles sabem quais são as limitações, os desafios e as oportunidades de melhoria. Assim, poderiam contribuir para ampliar esses resultados em uma dimensão maior no país. A reunião ocorre em um momento em que Cuba está passando por importantes transformações em seu sistema econômico, com uma maior abertura para setores não estatais da economia. Para muitos produtores, cooperativistas ou familiares, isso implica uma oportunidade, mas também um desafio de atrair investimentos que possam melhorar sua produção em um país que, dia após dia, precisa enfrentar a hostilidade do bloqueio dos Estados Unidos. Marcelo Rezende de Souza, representante da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação em Cuba, explica esse contexto. Nós, por iniciativa do governo cubano, junto com a FAO e outras organizações, como a ANAP, a Organização dos Campesinos Cubanos, organizamos um talher sobre fincas empreendedoras, sobre cooperativas e áreas que querem empreender, que querem acessar seus planos de negócio, que querem buscar seus estudos de factibilidade para buscar investimento. E essa é uma nova realidade cubana. Cuba sempre teve sua política pública para promover a agricultura no seu país, mas agora necessita desses investimentos ou dessas inversões estrangeiras. Abrir esse ambiente, as normas, as condições de crédito, fazer os estudos dos empreendimentos é o que esse grupo se propõe a fazer a partir desse encontro. Para muitos cooperativistas cubanos, as cooperativas são uma resposta necessária à atualização do modelo socialista cubano pela qual a ilha está passando. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, José Eduardo Bernardes, com reportagem de Gabriel Vera Lopes de Havana, Cuba. Nos últimos anos, a China passou a implementar medidas para reduzir o uso de agrotóxicos no país. Com alguns anos de pesquisa e aprendendo com outros países, os chineses vêm implementando projetos piloto que poderão ser implementados no resto do país no futuro. O Brasil já está de olho e está fazendo parcerias para trazer essas tecnologias, que são mais econômicas que as outras disponíveis. A gente vai entender mais na reportagem do nosso correspondente no gigante asiático, Mauro Ramos. Momento agroecológico. Em 2022, a China determinou a expansão do uso de fertilizantes orgânicos e a redução dos fertilizantes químicos. A meta estipulada foi aumentar em mais de 5 pontos percentuais a proporção de terras cultivadas com fertilizantes orgânicos. Os planos de redução no uso de agrotóxicos na China já têm alguns anos. Um dos caminhos que o país começa a testar nesse sentido é o de unir duas necessidades: o tratamento de resíduos urbanos e rurais e a produção dos fertilizantes orgânicos. Um dos planos começou na cidade de Suzhou, província de Jiangsu, na bacia do Lago Taihu, o terceiro maior da China. O projeto é o Instituto de Pesquisa de Ciclo Orgânico, construído pela Universidade Agrícola da China e o governo municipal de Suzhou. A pesquisadora Yang Tingchen explica o processo. Este é o nosso fertilizante orgânico, produzido a partir de resíduos alimentares no município de Linhu. Esse fertilizante geralmente vem em pó e é utilizado no processo de fertilização da fazenda ecológica, onde cultivamos arroz orgânico. No processo de produção de fertilizante orgânico, também adicionamos alguns micro-organismos benéficos para ajudar no crescimento das plantas.
Como muitas das políticas na China, o projeto no município de Linhu, dentro de Suzhou, está servindo como um dos pilotos para o resto do país. O objetivo também é reduzir o aterro sanitário e a incineração. O presidente Xi Jinping chegou a afirmar que esperava que o Lago Taihu pudesse servir como um exemplo para gradualmente promover a iniciativa em todo o país. Como afirma Xu Ting, vice-reitor do Instituto de Pesquisa do Ciclo Orgânico. Além dos resíduos de cozinha da cidade, há também os do Lago Taihu, que contém muitos materiais, como sedimentos e plantas aquáticas, todos os quais podem ser utilizados. Também consideramos parte do lixo doméstico da cidade, incluindo resíduos de jardins. Além disso, temos algumas palhas agrícolas e tudo isso pode ser tratado em conjunto para a produção de fertilizante. O centro tem capacidade para receber até 40 toneladas de resíduos orgânicos por dia. A tecnologia envolve a fermentação aeróbica dos resíduos, o que permite que uma quantidade significativa de umidade evapore rapidamente. Com a utilização de micro-organismos, os resíduos se transformam em composto em apenas 7 dias. Depois é necessário deixá-los estacionados por um período para que as plantas possam absorvê-lo melhor. O líquido gerado no processo também é aproveitado, como explica a doutoranda do Instituto de Pesquisa de Reciclagem Orgânica de Suzhou, Yan Ting. Este é o nosso tanque de armazenamento para fertilizante orgânico líquido. Durante o processo de produção, algumas águas residuais são geradas, que coletamos e fermentamos para produzir esse fertilizante orgânico. Quando o fertilizante líquido é transportado para os campos, ele é armazenado em tanques como este. Há uma válvula aqui que pode ser aberta, permitindo que o fertilizante flua para os nossos canais de água. À medida que o nível da água nos canais sobe, canos conectados aos canais transportam fertilizante para os campos. O Instituto em Suzhou conta com uma fazenda agroecológica que produz arroz em conjunto com os camponeses da região. No Instituto há um mapa da China com a famosa frase de Mao Zedong: apenas uma faísca pode incendiar toda a pradaria, como comenta Xu Ting. Uma única faísca pode iniciar um incêndio na pradaria. Essa citação do presidente Mao pode se aplicar muito a nós. Claro, há muitas outras equipes em todo o país que estão envolvidas nesse trabalho. Todas elas podem ser consideradas faíscas em todo o país. E elas podem promover essa tecnologia para todo o país tanto quanto possível. Ou seja, para melhorar a matéria orgânica do solo do nosso país, assim como todos os seus indicadores físicos e químicos. O Instituto possui um projeto para instalar a tecnologia na Universidade de Brasília para tratar os resíduos do restaurante da entidade. Para eles, há muito potencial no Brasil para a implementação destas tecnologias, como afirma o presidente do Instituto, Li Ji. A criação desse tipo de instalações pode não apenas abordar, prevenir a contaminação da água, mas também resolver problemas de recursos, ao reduzir a dependência de fertilizantes químicos e pesticidas, e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento sustentável do solo e da agricultura. De Linhu, em Suzhou, na China, Mauro Ramos para a Rádio Brasil de Fato. E o nosso apresentador oficial, Lucas Weber, entrevistou a atriz, diretora e professora de teatro Yara Novaes, protagonista do filme Malu, que conta a história de Malu Rocha, atriz, expoente do Teatro Oficina e também destaque em novelas. Vamos ouvir essa conversa riquíssima sobre mães e filhas, sobre as dores da existência e sobre as relações humanas. Está em cartaz em diversos cinemas pelo país o filme Malu, que conta um pouco da trajetória dessa grande artista do Teatro Nacional que foi Malu Rocha. Ela foi uma expoente do Teatro Oficina, esteve no elenco de Hair, dirigido por Ademar Guerra, e também foi uma grande parceira de Plínio Marcos, estando inclusive nas aberturas das primeiras peças dele aqui em São Paulo. Além de também ter atuado no cinema, inclusive em algumas novelas nacionais. Ela teve 2 filhos, também com a também atriz Isadora Ferriti, que foi junto com Zanoni Ferriti, e o outro filho dela é fruto do casamento com o Erson Capri, que é o cineasta
Pedro Freire. E olha só, é ele, o diretor do filme, que fez essa linda, belíssima e necessária homenagem à mãe, a Malu Rocha. Bom, Malu estreou internacionalmente no Festival de Cinema de Sundance, dos Estados Unidos, e também esteve no Festival Internacional do Rio de Janeiro, onde ganhou 4 prêmios, entre eles o melhor filme e também de melhor atriz para a protagonista, Yara de Novaes, que a gente está aqui com um prazer imenso de receber ela para trocar essa prosa maravilhosa. Yara, alegria imensa de tê-la conosco. Obrigado pela tua disponibilidade para conversar com o Brasil de Fato, viu? Eu que agradeço, sou leitora, meu marido é um jornalista que colabora com a TVT também em vários momentos. Sou muito ligada a vocês, estou com muita alegria de estar aqui com você, Lucas. Basicamente da casa, né? Depois da entrevista, já volta aqui na redação, fechar mais uma matéria com a gente, tá tudo certo. Alegria demais saber tudo isso. Yara, bom, quero conversar um pouquinho contigo sobre esse filme, sobre a trajetória da Malu, mas eu acho que é importante já apresentar para quem ainda não viu, primeiro que o objetivo é convencer todo mundo a ver esse filme que tá espetacular, não faltam motivos, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma boa adesão das pessoas depois, porque conta a trajetória dessa grande atriz já nessa fase final da vida dela, quando ela já está aposentada dos palcos, mas só dos palcos, porque ela segue super ativa, está morando numa cidade pequena no interior do Rio, ali na região litorânea, e está construindo, digamos assim, um teatro, né, em cima da casa dela ali. Esse é um dos objetivos, embora a grande trama do filme, pelo menos ao meu ver, seja essa relação que ela tem com a mãe dela, e depois a filha aparece, criando essa triangulação muito, muito delicada, muito difícil de se compreender de maneira simples entre uma mãe, uma filha e uma avó. E aí até fico pensando um pouco, Yara, queria te ouvir sobre isso, que o filme, claro, ele celebra a vida, a trajetória de Malu Rocha, mas ao mesmo tempo é uma grande crônica, uma grande discussão sobre a família brasileira, né? Eu fico pensando que tem um desafio geracional ali que a pessoa nem precisa saber quem foi Malu Rocha, nem precisa entrar no filme sabendo que é uma biografia para conseguir se entregar, chorar, se emocionar e refletir muito sobre a própria vida, né, Yara? Ô, Lucas, você sabe que desde que estreou, quando estreou em Sundance, a gente ficou um pouco assim, receoso, porque como tem essa embocadura brasileira que você está falando, né? A gente falou, será que ele vai comunicar? Né? Ele tem assim, uma série de citações, né, de iconografias brasileiras e tudo mais. E quando estreou lá, já na primeira sessão, as pessoas vinham nos procurar falando de si mesmas, falando da própria família. Falando assim, da família, às vezes ela mesmo se identificando como alguma das personagens do filme, ou se identificando algumas outras pessoas que são da própria família como personagens do filme. Então, isso, desde que estreou, a gente, em todas as sessões, a gente tem pessoas, várias pessoas, variadas pessoas, que nos abordam em identificação completa com o filme. Nós temos, assim, um público no final das sessões muito emocionado. Pessoas que às vezes não conseguem nem falar com a gente direito. Eu acabei de receber um recado aqui de um amigo que foi ver agora, na sessão da tarde, e ele, assim, ele não conseguia falar, ele disse, olha, depois eu te ligo, depois eu me organizo e te ligo. As pessoas saem, não sei se você também experimentou esse tipo de emoção vendo o filme Malu, mas as pessoas saem muito tomadas, muito identificadas, muito mexidas. Isso é uma coisa muito rara de se acontecer com qualquer obra, seja ela literária, seja uma música, seja uma obra, um cinema, seja uma obra de audiovisual, de forma geral, um teatro. Então, quando isso acontece, a gente realmente compreende que é uma obra que tem um caráter universal. É uma obra que está falando de si, e isso é a coisa mais interessante que eu acho, que quanto mais particular você é, mais você comunica com todo mundo, né? Porque eu acho que é nesse particular, nesse lugar meio subjetivo, que você encontra, né, a maior profundidade, porque você fala realmente com propriedade, né, disso. E é isso, assim, sim, a atriz Malu Rocha, que está ali retratada,
mas eu costumo dizer que o Pedro Freire ele não biografou a mãe, tanto é que são 2 irmãos e ele escolhe uma personagem que não é nem ele, nem a Isadora, para representar, né, assim, os dois em cena. Ele faz uma síntese dos dois, uma personagem que se chama Joana, e essa personagem que vai, então, estabelecer essa trinca de mulheres, essa trinca intergeracional, multigeracional. Essa avalanche de emoções que é o filme do começo ao fim, e você estava comentando dessa identificação de como as pessoas saem emocionadas sem conseguir falar. Isso tem nome e sobrenome, inclusive são 3 nomes, né? Yara de Novaes, Carol Duarte e Juliana Carneiro da Cunha, que são essas 3 atrizes que fazem essa grande trinca, como você estava explicando, de mulheres, que inclusive tem algumas curiosidades, pelo que eu entendi, não teve seleção, teve muita fala de improviso. Eu quero chegar nesse ponto, Yara, mas antes queria falar um pouquinho mais dessa relação com o diretor, né? Com o filho da Malu, com o Pedro, porque eu fico pensando, foi muito ousado isso dele ter feito uma biografia que não é exatamente uma biografia, porque tem elementos ficcionais que ele gera ali, acho que só o filho poderia fazer isso, mas eu fiquei pensando, gente, como que é para uma atriz protagonizar a filha, a mãe, melhor dizendo, do diretor, né? Existe aí uma pressão que estava meio intrínseca ali, você se sentia um pouco, gente, eu não posso decepcionar de nenhuma maneira, porque acho que já existe um pouco dessa relação, podemos falar um pouquinho dessa relação da atriz com o diretor, de maneira geral, mas eu imagino que tinha um peso extra, né, por conta dessa situação, ou nada a ver, foi de uma maneira muito diferente, muito mais descontraída, uma construção coletiva. Enfim, conta um pouquinho como que foi esse processo com o diretor, Yara, por favor. Antes de falar isso, eu só queria colocar nesse trio mais uma pessoa que vai se tornar um quarteto, que é o Attila Bi, que é um ator maravilhoso, que é o único homem, né, a única representação de masculinidade que a gente tem durante todo o filme, né? Ele é maravilhoso. Então, é uma pergunta que causa muita curiosidade nas pessoas, né? Tipo, você vai interpretar a mãe do diretor, né? Já está com a corda no pescoço, né? Já está ali no paredão como atriz. Agora eu vou te dizer uma coisa. O Pedro é um diretor que adora atores e se dedica, inclusive, a estudar a atuação. Está fazendo o mestrado dele em atuação agora. É uma pessoa que não terceiriza o trabalho com os atores, ele não chama nenhum preparador, ele quer realmente lidar com toda a elaboração das personagens juntos com seus atores. Então, ele foi com a gente para a sala de ensaio, ficou 3 semanas. A gente trabalhando todos os dias, sábado, de manhã e à tarde. Só acho que domingo não. De manhã e à tarde. E ali a gente lia todo o roteiro e improvisava todas as cenas. Por quê? Porque é um tipo de técnica que você vai criar nesse improviso uma vida interior da personagem. Uma personagem como essa, Malu, como todas essas que são retratadas no filme Malu, são personagens que são, elas nascem da contradição, porque elas são super-humanas. Então, é muito difícil você achar a contradição só com um texto. É preciso que você coloque seu corpo e os seus sentidos e suas emoções também para serem experimentados. E o Pedro fez isso. Quando ele faz isso, quando ele dá esse lugar para a atuação, é o momento em que ele também confia em seus atores, no elenco que ele escolheu. E é o momento que ele também se dispõe a se surpreender também com uma espécie de Malu, ou Joana, ou Dona Lili, ou Tibira, que vão ser propostos exatamente nesse encontro de sala de ensaio, nem por um nem para o outro. Mas mesmo assim, o Pedro tem um roteiro que é um roteiro muito bem elaborado. A gente só improvisou, Lucas, durante esses ensaios. A gente não improvisou depois. Quando a gente foi para o set, a gente estava falando exatamente o texto que estava ali no roteiro. Uma outra interjeição, evidentemente, que se tinha, né? Mas a gente falava exatamente esse roteiro, o roteiro, os diálogos que estavam descritos no roteiro. Por quê? Porque foram esses ensaios que fizeram com que a gente tivesse a apropriação do texto, que a gente reconhecesse no texto alguma coisa
muito fundamental, necessário e urgente de se dizer. Então, nesse sentido, tínhamos o Pedro, num determinado momento do processo, ele me mostrou um vídeo da Malu, que era uma entrevista dela, da Malu Rocha, uma entrevista de 1h30, mas isso só depois de eu ter tido contato e ter experimentado um tipo de Malu que eu compreendia. Aí, a partir desse, né, que ele viu que já tinha ali uma base, eu já tinha algo que tinha sido feito por mim, pela minha perspectiva como atriz, junto com todas aquelas pessoas ali, porque é na relação que você também descobre a sua personagem, foi um momento, então, que ele liberou a Malu real. Mas ele autorizou em sala de ensaio, e claro que, evidentemente, no set, e também, claro, que com todas as prerrogativas que o seu roteiro tinha e a sua direção, ele autorizou a Malu Rocha do cinema, que não é uma Malu que vai tentar mimetizar a Malu que existiu, mas é uma Malu que precisa ter força junto com aquelas personagens, né, com aquele roteiro, naquela história. E aí é o momento, então, que a gente consegue, de alguma maneira, ter, nós, atores, liberdade, né, e também não lidar com esse tipo de pressão, eu não estou igual, não estou fazendo o gesto que a Malu fazia. Mas o Pedro nos encaminhou para encontrar a temperatura, a alma, a lógica das personagens. E aí é tão louco, Lucas, que quando... Claro, né, que tem muitos amigos da Malu que vão assistir, né? E muitos amigos, eu ouvi muitas pessoas... Meu Deus, o que você fez? Você tá... É a mesma coisa que a Malu. E não houve em nenhum momento a ideia de imitá-la, ou de, sabe, de seguir um encalço, falar assim, olha, ela fala desse jeito, ela sorri desse jeito, a gargalhada dela tem esse tom, nada disso. E a gente compreendeu isso com ele, dentro da sala de ensaio, nos dizendo o que era e o que não era. Porque nesses acertos e erros que a gente vai se avizinhando e se encontrando com a personagem, né? Nossa, Yara, te escutando aqui até lembrou de uma memória na minha preparação para a entrevista que eu estava mentalizando, não posso chamar a Yara de Malu, não vou chamar a Yara de Malu, porque realmente é uma conexão, é um encontro ali, e até eu queria trazer essa pergunta, porque eu imagino também que a escolha do Pedro para te chamar não é à toa por vários fatores, e eu acho que um deles é a relação do teatro, né? Porque embora a Malu tenha uma relação muito também contundente no cinema, nas telenovelas, ela estava até 2007, se não me engano, 2008, aí na telinha da Globo, mas ela se forma no teatro e você também tem uma trajetória no cinema, principalmente curtas, também já teve outro longa, mas a sua formação, a sua base é tanto como atriz como diretora de teatro, né, Yara? Então eu acho que passa muito por isso, não? O Pedro, ele costuma dizer, Lucas, que a escolha dele por atores de teatro e atrizes de teatro, e todo o elenco tem essa intenção, todo o elenco é composto de pessoas de teatro, é porque ele acha que os atores de teatro gostam dessa investigação, eles gostam de imaginar, de fazer um mergulho mais fundo em relação a personagem, isso já faz parte do dia a dia, já é matéria dos atores fazer isso, né? Então, e claro, porque também a Malu, ela é uma pessoa que a todo momento fica louvando o teatro como uma arte basilar, né, algo que é fundamental para os atores, assim. E realmente, assim, eu compreendo, assim, o teatro como um lugar em que os atores, eles primeiro que têm um tete-a-tete com o público que nenhuma outra tem, né, assim. Quando você está em cena, você tem que... o público só vai acreditar que Hamlet morreu se você convencer ele, não vai ter mais nada além de você ali. Claro, você pode ter uma direção que facilite isso, mas se o ator realmente não conseguir convencer as pessoas de que o Hamlet morreu, as pessoas não vão acreditar, porque quando o público entra numa sala de teatro, ele faz, então, com o palco um pacto de credulidade. Agora, eu vou acreditar, mas você precisa me convencer, né? E aí é nesse lugar do que você precisa me convencer, que é o lugar que o ator precisa estar ali com uma bagagem, uma musculatura muito grande,
né, emocional, filosófica, artística, física, né, para que ele convença. E aí eu acho que quando você vai para o cinema, mas também há algumas dificuldades, porque também às vezes você tem uma abordagem que é uma abordagem meio diferente, assim, você não tem, às vezes, a embocadura ou a modulação exata que se quer no cinema. Então, a gente também tem um pouco essa dificuldade. Mas é uma coisa que rapidamente passa. É só a gente ter um bom diretor como o Pedro. Essa Yara de Novaes, ela que interpreta Malu Rocha no filme Malu, que está aí rodando diversos cinemas pelo país. Ele estreou no Festival Internacional de Cinema Sundance, nos Estados Unidos. Também passou aqui no Festival Internacional do Rio, onde garantiu 4 prêmios, entre eles o melhor filme e também melhor protagonista, justamente para Yara. Yara, falando um pouco talvez de teatro, mas eu acho que agora a gente já muda para uma outra viga que fica um pouco escondida durante o filme, mas me parece que ela também é muito importante, que é a questão da ditadura militar, né? O filme não se passa nesse período, mas a todo momento ela é rememorada, ou em alguns momentos ela é rememorada justamente pelas falas da Malu. E aí eu fico um pouco pensando o quanto não é um retrato dos estilhaços da ditadura militar, principalmente dessas pessoas que não foram exiladas, que não se exilaram, permaneceram aqui combatendo por meio da arte, que foi o caso da Malu, mas digamos que não receberam de nenhuma maneira um apoio, uma reparação de alguma forma, um apoio financeiro poderia ser, enfim, de várias maneiras a gente pode pensar, porque eu acho que o filme traz um pouco também dessa angústia. O filme é muito angustiante, muito por conta da relação ali geracional, que a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho, mas também muito pelas frustrações que me parecem da Malu, de estar chegando ali no momento da vida, muito sem dinheiro, querendo realizar sonhos ainda. Então eu fico pensando quanto não existe esse antagonista, talvez, e de alguma maneira que a ditadura militar ali perpassando em diversos momentos nesses debates internos da Malu. A gente tem algumas cenas em que ela relembra isso, e qualquer um que viveu sabe que precisa, que a gente precisa lembrar disso o tempo inteiro. Porque uma pessoa que passou por uma ditadura, ela não vai ser a mesma pessoa, ela vai realmente propagar os momentos terríveis que ela viveu, né, de cerceamento de liberdade, de perseguição, de injúria, de ultraje, de morte, de ameaças, né? Então, a Malu, ela é uma pessoa que a todo momento fala disso. Na verdade, o filme se passa nos anos 90, então, há pouco tempo, né, as pessoas não votavam, né, assim, ela até diz isso, até pouco tempo a gente não votava. Então, é muito recente tudo, né, a ditadura militar que a gente passou, o golpe, ele é muito recente, ele durou muitos anos, né, e ameaçou muita gente, matou muita gente, tem muita gente desaparecida, né, ainda essas pessoas, né, que estão desaparecidas, ou que foram torturadas, ou que foram assassinadas, ainda nada aconteceu, né? A gente tem uma comissão aí de familiares de mortos e desaparecidos da ditadura, e que tem lutado muito para que as coisas aconteçam e que a justiça seja feita, né? Então, qualquer pessoa que preze pela liberdade, qualquer pessoa que tem uma ideia de justiça em que haja uma igualdade, respeito pelo outro, respeito pela democracia, que é o caso da Malu, ela vai realmente se indignar sempre com o que aconteceu. E vai dizer sempre, e ela normalmente ela diz isso para as filhas, para a filha, ela conta isso para os amigos da filha. É importante que a gente conte para gerações, é importante que as pessoas saibam o que aconteceu, para que isso não se repita, porque daqui a pouco a gente está de novo aí, né? A gente acabou de passar, né, por um momento que foi um momento, assim, de um dissabor, eu não sei nem dizer o que foi, assim, porque me dá, às vezes, até gatilho pensar naquele desgoverno, né, que a gente teve, né, um governo, né, o que fala é que é um governo de extrema-direita que a gente teve, né, com
com secretários de cultura tirando foto com arma na cintura, né? Então, e os artistas são, sim, pessoas que ameaçam um regime desse, porque são eles que normalmente vão para frente. Então, houve uma descredibilização enorme da nossa classe, enorme, e sendo que as pessoas que descredibilizaram estavam durante a pandemia assistindo séries, assistindo filmes, né, ouvindo música, ou seja, a gente estava ali ajudando a medicar essa pessoa, porque a arte, ela é um bálsamo, ela é um lenitivo, ela ajuda a gente a viver. Então era muito difícil, ela era uma mulher que não tinha, não estava dentro dos padrões, né, que a televisão, né, carioca, a Globo, media. Ela era uma pessoa, ali, tem até uma cena engraçada, que ela denuncia, assim, um assédio de um diretor da TV na frente de todo mundo. Então ela era uma pessoa que assim, né, ela não tinha tolerância para assédios, ela não tinha tolerância para abusos, ela não tinha essa tolerância. Então, é mais difícil dizer que era uma mulher difícil de se conviver, né? Mas não, ela era uma mulher que tinha um papo reto, ela falava realmente o que ela achava e se indignava. Ela tinha uma insubmissão, que é uma insubmissão que toda pessoa que preza pela liberdade, pela justiça, como eu disse, pela democracia, se não tem vontade de ter, se não tem coragem de ter e dizer, ela tem vontade de ter. E isso que é maravilhoso na Malu. Mas o que vem também contra ela é muito grande. E é claro que isso adoece uma pessoa. É claro que a ditadura adoeceu a Malu. É claro que a ditadura, o Brasil, né, moralista, né, que ali é representado, moralista, racista, misógino, que é representado ali pela sua mãe, é claro que adoeceram a Malu, né? É claro que eles quiseram fazer da Malu, botar a Malu na fogueira. E eu sinto isso, eu sinto que a Malu é uma mulher de uma época, de um lugar, né? Ela é uma mulher, uma atriz brasileira, né, que nasceu no final dos anos 40, que viveu a ditadura e que está adoecida nos anos 90. Então é impossível que a gente não compreenda a Malu como um fruto político e social também. Olha, Yara, eu estava com a expectativa e agora realmente estou muito tranquilo que a gente cumpriu mais do que a nossa meta, dobramos a meta de convencer as pessoas de ir ao cinema, prestigiar a Malu. Depois dessa resposta aqui é uma sinopse que consegue trazer toda a complexidade para além da biografia da Malu, mas de como o filme consegue retratar, trazendo todo esse contexto político-social da maneira mais pura, que é quando ele se materializa na vida de uma pessoa que encarou tudo isso. Enfim, eu acho que conseguiu contemplar com certeza. Mas agora, só para fechar, eu queria voltar a fazer, né, um círculo aqui na nossa conversa e voltar para o início, justamente quando a gente falava um pouquinho desse desafio geracional que o filme acaba também trazendo no enredo, para além da biografia, e que é o que faz com que as pessoas se identifiquem, mesmo aquelas que talvez nem conhecessem muito da trajetória da Malu. E queria te ouvir um pouquinho, apesar de você já ter enfatizado bastante de como a gente vê uma pessoa adoecida por toda essa pressão, por todo esse preconceito, que vem do caso da mãe da Malu, interpretada ali pela Juliana Carneiro da Cunha, mas é uma relação que, como você disse, ela é conflituosa em vários aspectos. Talvez a pessoa que não conheça muito, por vezes fique no lado da Malu, por vezes fique no lado da avó, da mãe, no caso. Então eu queria te ouvir um pouquinho de quais conclusões ou reflexões, para não ser tão taxativo, você, como atriz, tirou dessa experiência, dessa vivência, convivendo com essa discussão tão viva e tão difícil que era da mãe da Malu com ela própria. Queria te ouvir um pouquinho de que você saiu, que é importante a gente ouvir dessa relação tão difícil, mas tão necessária, tão cotidiana, que é o que fez tantas pessoas se identificarem. Eu acho que o Pedro fez foi um filme de amor, porque fica todo mundo ali tentando amar e ser amado. E aí eu acho que se é isso que é a base, se é isso que é a matéria-prima do filme, as pessoas tentando amar e serem amadas, é muito bacana
que a gente tenha, mesmo em relação ao filme, uma tolerância com o outro. Nós estamos num momento também de muito maniqueísmo, né? É como se houvesse só bons e maus. Se você não está desse lado, você está desse outro lado, né? E ali na casa, né, da Malu, a gente tem todo mundo habitando o mesmo lugar. Então, em algum momento, você acha a dona Lili que é uma racista, sim, que é uma mulher moralista, sim, mas você tem afeto por ela. Em outros momentos, você tem assim, uma raiva muito grande da Malu, né? Você discorda absolutamente de algum tipo de ação que ela faça. Então, ele é um filme que ele está em dialética. Ele não é um filme que vai dizer isso está certo ou isso está errado. Ele é um filme que ele apresenta as personagens. E ele apresenta as personagens em 360 graus. Ele não apresenta a personagem só com uma máscara de bom ou uma máscara de ruim. Ele apresenta as pessoas como elas são. Ele apresenta a vida como ela é. A gente teve agora, com essa, né, virada horrível que a gente teve, né, essa extrema-direita emergindo e, né, se colocando num lugar político brasileiro, a gente teve famílias que realmente, né, tem pessoas assim que tem assim, todos os irmãos são de extrema-direita, todos os irmãos. E alguns brigaram, alguns não, alguns continuam convivendo. Um pai tem assim um cara, uma menina que é gay, e aí o pai, a mãe, que ela ama, e que ela tem certeza que é amada, também vota numa pessoa dessa. Né? Que uma pessoa que é completamente sexista, homofóbica, transfóbica. Então, essas contradições existem e elas precisam ser enfrentadas, e eu acho que o Malu ajuda a lidar com isso. Sem dúvida. Sabe, é um filme que te ajuda a pensar na sua própria contradição. Sabe, não necessariamente achar que você é um sujeito ímpio, ou limpo, né, o herói, o bandido. A gente não está nesse mundo de dois lados, a gente está num mundo muito mais complexo que essa complexidade que o filme Malu apresenta. Por isso a gente termina essa entrevista convocando, pedindo mais uma vez que vão ao cinema, que ocupem as salas, que vejam, que celebrem não só o cinema nacional, mas o teatro, porque ele justamente conta, esse filme conta da história dessa grande atriz de teatro, que foi Malu Rocha, uma expoente especialmente do Teatro Oficina, que também esteve no elenco Hair, dirigido por Ademar Guerra, uma parceria também com Plínio Marcos de muitos espetáculos, enfim, um grande filme para a gente refletir sobre tudo isso. Yara de Novaes, a protagonista que interpreta justamente Malu, estava contando pra gente. Yara, uma alegria imensa ter conversado contigo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Lucas, eu adorei também e reforço aqui o seu convite para que as pessoas possam ver esse filme no cinema, porque daqui a pouco ele sai de cartaz. Aí vai ficar mais difícil de encontrá-lo. E eu tenho recebido muitas mensagens, sabe, Lucas, de pessoas que vão ver e que dizem, gente, esse filme precisa ser visto, porque ele é um filme muito fundo, é um filme que tem muito a ver com todo mundo. Pronto, está feito o convite. Obrigado mais uma vez, Yara. Eu que te agradeço, Lucas. E a edição do Bem Viver desta segunda-feira fica por aqui. Mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual em 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas emissoras de rádio pelo país. A lista completa das emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem sempre com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e no YouTube Music. A apresentação do programa e o roteiro de hoje foi comigo, Rodrigo Gomes. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. Diretora de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até a próxima!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.